É novidade para quem anda de carro ou frequenta os supermercados que o preço dos combustíveis está muito caro. E diante da alta do preço do barril do petróleo, do aumento do preço do dólar e da inflação em geral, o preço da gasolina em média no país na semana passada foi de R$ 7,27, mas chegou no Rio de Janeiro, por exemplo, em R$ 8,50. Diante disso, o governo federal e o Congresso Nacional se mobilizam para aprovar medidas que, em tese, diminuam os preços e aliviam o bolso dos consumidores. Nesta segunda-feira, o Senado aprovou o projeto de lei complementar 18 de 2022, que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo em 17%. Além também de zerar o PIS e COFINS e a CID sobre combustíveis até o final deste ano. A promessa é que haverá um desconto de R$ 1,65 em média no litro da gasolina e também em torno de 70 centavos no litro do diesel, isso na bomba. Entre as críticas apresentadas ao projeto, muito se falou sobre ser uma proposta eleitoreira, populista, além de uma interferência da União no Pacto Federativo e também na autonomia dos estados. Os governadores, por sua vez, temem perda de arrecadação, embora o governo prometa a compensação dessas perdas. Apesar de muita polêmica, o projeto teve larga maioria de votos, tanto na Câmara quanto no Senado. Para valer, o PLP 18 ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados, já que houve modificações, e também da sanção do presidente Jair Bolsonaro. E, para conversar comigo sobre esse projeto, a professora, doutora e economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Boa noite, Rafaela. Boa noite, tudo bem, Luan? Tudo bem, obrigado pela presença e por estar aqui na estreia do Linha de Fogo. Então vamos lá, o PLP 18 é bom ou não para o Brasil? Olha, eu acho que a gente precisa delimitar, né, o que é bom ou não para o Brasil, né? Quais são as funções do PLP 18 com relação ao seu impacto e também as críticas, né? Eu acho que, de maneira geral, uma redução de impostos com uma carga tributária tão alta no Brasil, é difícil ser criticado. Então, eu diria que é, sim, um ponto positivo. A gente tem uma carga tributária no Brasil muito alta, essa carga subiu no ano passado, na medida que os preços, né, desses itens que fazem parte aí dessa redução do PLP também tiveram uma alta significativa, o consumo cresceu bastante. A gente teve esse aumento de carga no ano passado, então uma redução de impostos ela é bem-vinda. Essa redução de impostos nesses produtos específicos, ela seria mais apropriada no contexto de uma reforma tributária que a gente vem discutindo tanto, né? Então, acho que um dos pontos positivos da proposta, que é você limitar o ICMS de produtos com uma taxa, uma tarifa, né, uma taxa única, já é um pleito importante no Brasil, essa complexidade tributária que a gente tem, essa diferença de tributação entre estados, ela causa muitas distorções na nossa economia e muita evasão fiscal também. Então, esse é um dos sentidos da reforma tributária, é você trazer uma isonomia de tributação no Brasil. Mas eu acho que fazer isoladamente somente uma redução de impostos sem uma contrapartida, eu acho que a gente poderia ter gasto, né, toda essa energia do Congresso para avançar um pouco mais, acho que principalmente na criação do IVA. E quando a gente fala até em compensação, né, que faz parte dessa proposta, é um dos grandes pontos aí do IVA, da dificuldade de se avançar numa reforma tributária um pouco mais ampla. Então, eu acho que gastou-se energia ali quando podia fazer uma reforma tributária que seria ainda mais benéfica. Mas, de maneira geral, uma redução de impostos, considerando uma carga tributária tão alta no Brasil, é difícil da gente criticar no momento. Entendo. Mas, assim, uma desoneração em combustíveis, dá para a gente dizer que é um bom uso do recurso público? Por exemplo, a gente teve vários críticos falando que, de fato, né, diminuir os preços na bomba dos combustíveis vai beneficiar quem tem menor renda, mas, ao mesmo tempo, vai beneficiar também os mais ricos.
Eu acho que essa é uma crítica válida. Do ponto de vista do objetivo desse projeto, que é amenizar a inflação, esse não é um bom objetivo. Eu acho que o combate à inflação ele tem que ser feito via política monetária e o Banco Central tem feito esse trabalho. Hoje a gente tem um alto custo dos combustíveis, não é devido a distorções aqui dentro do Brasil e nem de uma demanda tão aquecida, né? A gente tem realmente uma elevação dos custos dos combustíveis lá fora. Acho que vale até ressaltar que existe uma defasagem até mesmo no preço da gasolina, então parte dessa redução de impostos que a gente está vendo ser aprovada hoje, ela ainda pode ser compensada por um aumento pela própria Petrobras, um aumento devido. Existe uma defasagem bem significativa hoje dos preços praticados pela Petrobras. Então, a gente ainda tem mais alta de combustíveis por vir na nossa economia. Então, você desonerar e baratear artificialmente preços de combustíveis no momento de escassez de oferta, ele não é uma mensagem para o consumidor. Eu acho que lembrando até o exemplo do ano passado, quando a gente teve problemas de energia aqui no Brasil, com a crise hídrica, né? A gente colocou aquela bandeira tarifária, que foi, na verdade, um sobrepreço sobre a energia elétrica, justamente para mandar essa mensagem para o consumidor. Olha, é hora de economizar, esse é um bem escasso. Então, isso também é importante numa economia livre como a nossa, que você tenha preços que reflitam, né, os seus reais custos para que o consumidor possa controlar a sua demanda e que a gente possa também incentivar o investimento em fontes alternativas. Se o petróleo está tão caro e vai ficar caro por um bom tempo, esse é o cenário que a gente vê hoje, a gente precisa incentivar a produção de outras fontes alternativas de energia. Então, baratear o preço do petróleo dessa maneira hoje não é uma boa alternativa para a gente resolver esse desequilíbrio de demanda e oferta. E do ponto de vista do risco fiscal tão apregoado aí pelos governadores, qual a sua opinião sobre isso? A gente vem falando muito de risco fiscal desde o ano passado, da PEC dos precatórios. Acho que existe um contexto em geral sobre risco fiscal, que é sobre a questão da segurança, o que esperar do fiscal, né? Quando você vê uma PEC como essa ser aprovada em poucos dias, acho que levanta esse questionamento, né? Quais as regras fiscais que a gente tem no Brasil? Como que a gente pode derrubá-las, né, ou modificá-las a qualquer momento. Então, eu acho que nesse sentido, uma insegurança do que esperar para as contas fiscais de maneira geral, por conta dessas aprovações intempestivas, isso traz uma certa insegurança para o mercado e eu compreendo. Mas eu acho que falar em risco fiscal hoje com o resultado superavitário, tanto dos governos estaduais, municipais e até do governo federal, é um certo exagero. As contas públicas, elas melhoraram bastante. Obviamente que a gente tem vários fatores, um deles não é um fator para se comemorar, que é a questão da inflação na nossa economia, que resulta numa arrecadação maior, mas existe um crescimento econômico em curso, né? O PIB cresceu aí 4,7% nos últimos 12 meses até março, a gente tem um ciclo positivo de commodities, né, que beneficia as exportações, que traz mais royalties do petróleo, até mesmo dividendos da Petrobras. Então, a gente tem uma economia que está melhor hoje e, com isso, a gente tem uma arrecadação mais robusta. Existe, então, uma melhora estrutural na arrecadação, que não é só a inflação. E a gente tem um superávit acumulado em 12 meses até abril, de 1,5% do PIB. Então, falar em risco fiscal com esses números, existe um certo exagero. Então, de fato, existe um espaço dentro do orçamento para que haja uma redução de impostos, né? Então, isso a gente não pode negar. Na verdade, quando você pensa no arcabouço fiscal brasileiro hoje, a gente limitou os gastos, né? A lei do teto coloca um limite ali para que a gente não cresça os gastos. Esse foi um dos grandes problemas fiscais. Se existia realmente um risco fiscal no Brasil, era o crescimento contínuo dos gastos que a gente viu até 2016, numa média de 6% em termos reais ao ano. A PEC do teto dos gastos, a lei do teto implementada a partir de 2016, conteve esse crescimento e a própria reforma da Previdência em 2019 veio contribuir também com a desaceleração do crescimento dessas despesas. Então, a partir do momento que você tem um arcabouço que limita os seus gastos, quando você faz superávites inesperados, que foi o caso agora, né? Lembrando, a meta do governo é um déficit de 0,6% do PIB, enquanto a gente tem um superávit de 1,5%. Eu acho que existe aí um espaço no arcabouço fiscal
para se discutir o que fazer com esse superávit. Claramente, né, a preferência do mercado é que você reduza a dívida. A gente já tem ainda uma dívida PIB elevada, em 78%, mas também nesse sentido, se você olhar que a dívida PIB chegou a 90% no ano da pandemia e ela está em queda hoje em 78%, existe uma trajetória de queda da dívida. Essa trajetória ela continua sendo projetada, a gente tem uma dívida PIB caindo aí para mais próximo de 78%, até mesmo até o final de 2023. Então, nesse contexto, né, de limite de gastos, uma dívida PIB caindo, um excesso de superávit, ele pode sim ser usado para uma redução de impostos para benefício aí da sociedade. Eu acho que o Congresso nos representando pode sim fazer esse debate. Então, do ponto de vista de risco fiscal, eu diria que tem um impacto limitado, considerando que as contas públicas estão superavitárias, com uma arrecadação maior do que se esperava e um controle de gastos, um controle de despesas. Eu acho que vale lembrar aqui que o governo, nesse momento, está fazendo a opção de não reajustar servidores. Então, a gente deixa de criar um gasto permanente para fazer uma devolução de impostos para a população, para o consumidor. Então, do ponto de vista do risco fiscal, eu diria que o impacto é bastante limitado nesse sentido. Mas fica esse questionamento, né? Qual vai ser o orçamento do próximo ano, qual vai ser o arcabouço fiscal que a gente vai ter daqui para frente, considerando que o Congresso pode modificar essas regras até o momento. Eu acho que essa é a insegurança que a gente tem hoje no mercado. Ou seja, Rafaela, então, na sua opinião, o risco fiscal ele é limitado, né? Ao contrário do que nós temos visto aí vários governadores e secretários de Fazenda falando. Mas eu queria saber a sua opinião. Se você fosse ministra da Economia e nós estivéssemos aí vendo toda essa escalada no preço dos combustíveis em virtude de fatores extraordinários que são externos também ao Brasil, como, por exemplo, essa guerra na Ucrânia, o que você faria? Você abateria dívida diante desse superávit nas contas públicas do governo ou você faria uma desoneração aí para os consumidores? Qual a sua opinião? Eu acho que dá para fazer um pouco dos dois, né? Então, acho que esse superávit inesperado, uma parte é importante sinalizar para o mercado, afinal de contas, queremos ter juros menores, isso é positivo para a economia como um todo. Então, manter essa trajetória de queda da dívida pública, ela é importante, mas usar uma parte desse superávit para alguma desoneração é possível. Na minha opinião, daria para fazer com um foco um pouco maior na baixa renda, quando você reduz impostos de combustíveis, você está atingindo uma Por camada exemplo, uma ampla aí política da pública população. focalizada. Isso, eu acho que uma política pública mais focalizada na baixa renda, que é quem mais sofre com a alta da inflação, não só dos combustíveis, né? A gente fala muito da alta da gasolina, mas a alta dos alimentos, ela tem sido bem mais impactante para a população de baixa renda do que a dos combustíveis. Então, uma política pública mais focalizada, né, algum tipo de subsídio ou ressarcimento para a baixa renda mais focalizado na classe que mais sofre hoje, eu acho que seria mais apropriado nesse momento. Perfeito. E qual a sua expectativa para a inflação diante da provável aprovação no PLP 18? A gente vai ter aí um alívio, pelo menos a curto prazo, do ponto de vista inflacionário? Sim, do ponto de vista, no curto prazo, a gente espera sim um impacto de queda na inflação. Se a política, se a proposta final for aprovada agora até o final de junho, a partir de julho a gente já pode ver queda nas tarifas, principalmente nas tarifas elétricas, tarifas do setor de telecom, são tarifas que vão ser imediatamente reduzidas porque a tributação ela é direta. No caso dos combustíveis, a gente vai ter alguns repasses também para o consumidor. É possível que a gente não tenha todo o repasse esperado, afinal de contas existe uma cadeia de produção aí, tanto né, da Petrobras para o refino até a bomba, então a gente pode ver alguma captura desse imposto nessa cadeia, e como eu falei, a Petrobras pode também fazer um reajuste de combustíveis a qualquer momento por conta da defasagem, mas sim, a gente espera que a inflação tenha uma queda nesses próximos meses por conta dessa redução tarifária. Mas é importante também olhar o impacto secundário, né, dessa queda da inflação. Então, quando você reduz preços
significativamente, né, da cesta do consumidor nesse momento, na verdade a gente está fazendo uma expansão fiscal, né, então a gente está devolvendo impostos para a população, você pode incentivar a demanda nesse sentido, né, então uma demanda um pouco mais aquecida pode causar algumas pressões inflacionárias secundárias em outros serviços, em outros bens, num momento delicado aí que o Banco Central tenta conter a inflação através de um aperto monetário. Então, é possível que a gente tenha, e é sempre importante tomar cuidado com políticas fiscais expansionistas em momento que precisa conter a inflação, né, porque uma expansão fiscal ela tende a ser inflacionária. Então, acho que essa é uma primeira preocupação. A segunda preocupação é que parte dessa redução de imposto ela é temporária e pode voltar no começo de 2023 e impactar a inflação de 2023, que é justamente a meta, né, do Banco Central, né? A política monetária ela tem um horizonte e hoje o Banco Central está muito mais preocupado com 2023 do que com 2022. Então, esse impacto de retorno aí da tributação em 2023 pode trazer um ponto adicional. Hoje a gente espera mais ou menos uma queda de 2 pontos percentuais aí do IPCA nesse primeiro ano, com uma volta de mais ou menos 1 ponto percentual a partir de janeiro, e isso preocuparia a política monetária. Mas eu vou acrescentar mais um outro complicador nessa história toda, que é a nossa indexação. A nossa economia ela é muito indexada. Então, talvez um IPCA menor aqui em 2022, ele não importa diretamente para a política monetária do Banco Central, mas ele é um importante indicador de outros serviços e outras tarifas em 2023. Se a gente tiver um IPCA menor agora, a gente pode ter correções também menores de mensalidades escolares, do próprio salário mínimo, né, que é corrigido pelo INPC até dezembro. Então, ainda é um pouco complexo nesse momento, né, como que a gente vai ver o impacto dessa redução da inflação agora. A gente também tem um momento que a inflação começa a inverter, então essa queda de inflação nesse momento pode ser benéfica para a dinâmica inflacionária como um todo e resultar até numa tendência de queda um pouco mais acelerada. Então, poderia ter alguns fatores benéficos de curto prazo, mas sim, o retorno, né, e esse incentivo à demanda em 2023 ou no segundo semestre ainda deixa um ponto de atenção, uma preocupação adicional aí para o Banco Central. Então, é Ou um seja, equilíbrio o aí de pressão PLP, inflacionária. ou seja, o PLP 18 ele pode ajudar sim no combate à inflação, mas não é uma bala de prata, né? Não, e acho que essa não é a melhor maneira de se combater a inflação. Como eu disse, a melhor maneira de combater a inflação é via política monetária contracionista, mandando essa sinalização aí para as famílias, para as empresas, que a demanda precisa ser desaquecida, acompanhada de uma política fiscal também contracionista. O governo gastando menos também ajuda bastante no controle da inflação. Então, uma expansão fiscal, ela não ajuda no combate à inflação nesse momento, por mais que a gente tenha uma leitura de IPCA menor nesses próximos meses por conta da redução tributária. Então, essa realmente não é a melhor maneira de se combater a inflação. Rafaela, para a gente finalizar, o governo tem defendido uma nova PEC para conseguir aí compensar os entes federativos que podem perder a arrecadação agora, e esse foi um acordo para conseguir viabilizar essa aprovação. Como que o mercado vê os flertes do governo com práticas de mudanças aí de regras fiscais, práticas aí de furar um pouco a regra do teto de gastos? Qual que é o seu feeling sobre isso? A mensagem ela é negativa de maneira geral, mas não é uma novidade, né? A gente teve isso lá na PEC emergencial, na PEC dos precatórios. Então, de fato, a gente vê a fragilidade do teto hoje ao longo desses últimos anos, com PECs que foram utilizadas para burlar essa lei. Então, esse é um ponto. A mensagem não é nova e acho que ela já está nos preços dos ativos brasileiros, principalmente na nossa taxa de juros, que subiu tanto, não a Selic, né, mas a taxa de juros real, os títulos do governo refletem bastante essa incerteza. Agora, por outro lado, todos esses PECs não resultaram em deterioração fiscal. Então, eu acho que é importante também ressaltar isso, a PEC dos precatórios, a PEC emergencial, enfim, a gente tem um resultado fiscal hoje melhor
do que a gente tinha antes. Quando a gente olha as despesas do governo em relação ao PIB, elas estão menores hoje do que elas estavam em 2019. Então, a essência do arcabouço fiscal, ela está aí, segurando e controlando os gastos. Então, eu acho que a gente acaba tendo mais ruído do que estrago na lei de fato. Então, são muitas PECs, né, bastante ruído, mas o impacto fiscal de fato que a gente viu até agora, de todas elas, inclusive essa da compensação, a gente está falando ali, o governo está falando ali de 30 bi, são impactos limitados. Do ponto de vista de adicionar mais dívida, de adicionar mais risco fiscal. Eu acho que quando a gente retoma o nosso histórico, né, a gente olha principalmente lá para 2014 e 2015, quando a gente via uma trajetória crescente de gastos, ali sim você podia falar de um risco fiscal grave. Os gastos estavam crescendo sem controle, né? A gente precisava de reformas para conter os crescimentos de gastos. Hoje, esses gastos não estão crescendo. Você tem gastos pontuais sendo aprovados via PEC, que estão sendo, né, obviamente, incorporados aí no orçamento, ainda assim a gente consegue entregar um superávit acima da meta. Então, eu acho que na prática a gente não tem visto uma deterioração fiscal. Essas correções do teto aí, elas trazem mais ruído do que, de fato, um estrago do arcabouço. Agora, mostra que a gente precisa aí, de um arcabouço um pouco mais inteligente, que deixe um pouco mais de flexibilidade. Acho que talvez essa seja a mensagem mais importante para o próximo governo, seja ele, né, um governo reeleito ou um novo governo. A gente precisa de um arcabouço fiscal que deixe um espaço de flexibilidade suficiente para que o governo possa encaixar eventuais aumentos de auxílio, por exemplo, um precatório que veio acima do esperado, um investimento, né? O governo investe hoje muito pouco, então um arcabouço que deixa um espaço um pouco maior para que o governo possa fazer algum crescimento de gasto, algum gasto pontual, sem precisar recorrer a PECs e tantos ruídos. Eu acho que esse talvez essa flexibilização do teto, ainda assim mantendo a essência, que é uma essência de controle de gastos, seja o que a gente precisa para que a gente volte a ter credibilidade na política fiscal. A gente precisa de uma regra fiscal crível e hoje a gente não tem, por melhor que sejam os números que o governo tem apresentado aí nos últimos meses. Maravilha, Rafaela. Senhoras e senhores, essa foi Rafaela Vitória, professora, doutora e economista-chefe do Banco Inter. Obrigado, Rafaela. Obrigada e até a próxima. Luan, baita entrevista da Rafaela, foi super ponderada, clara, pegou um tema super espinhoso, como a gente sabe, e deixou a coisa fácil de entender, espetacular. Não conhecia a Rafaela, você que apresentou aí pra gente, obrigado pela entrevistadora que você obteve, realmente incrível. Começamos bem, né? A Rafaela é muito ativa no Twitter, nós três somos, né, Hélio? Mas aí você viu que um ponto dela é o seguinte, né? Ela estava falando que a estabilização da inflação ela tinha que se dar por política monetária, né? Eu queria já levantar a bola para você. O Banco Central errou ao abaixar demais os juros e a batata quente agora ficou com o governo e com o Congresso? Pois é, ela tem toda a razão. Inflação se combate com política monetária. E aqui estão tentando combater a inflação com isenção tributária e fiscal. É bom para o consumidor, viu, Luan? Não estou reclamando, não. Acho bom para o consumidor, desde que isso seja feito tendo receita, né, adicional, que é o caso, há receita adicional. Né? Mas dizer que você vai combater a inflação com esse tipo de medida não existe, porque essa é uma medida única. Ela é pontual. Inflação é um processo ao longo do tempo, como a gente sabe. À medida que vai se injetando crédito e moeda na economia, que é o que o Banco Central fez em 2020, fez em 2021, abaixou os juros lá para 2%, como a gente lembra, e injetou bilhões na pandemia, foi exagerado, e aí nós estamos pagando o pato com toda essa inflação. Aumentou quase 30%, Luan. Quase 30% de um ano para cá. Isso não é só preço do petróleo internacional, é o nosso processo inflacionário também.
São várias causas, mas o processo inflacionário brasileiro é parte muito importante do aumento do preço da gasolina. Então, sim, não é assim que se combate a inflação. A Rafaela mencionou, quando você fez uma pergunta sobre isso contribui com a queda do índice, do IPCA. Ela disse que, por um lado, sim, mas tem efeitos secundários que podem causar aumento em outros produtos. E ela tem razão, porque o dinheiro economizado, eventualmente, com gasolina, com energia, com transporte, com telecomunicações, ele pode ser gasto, e normalmente ele vai ser gasto em outras rubricas, né? E portanto, o apanhado de preços total pode não cair muito. Mas eu acho que essa medida ajuda o IPCA a não superar 10% esse ano. Acho que pode ficar abaixo de 9%, inclusive. Então, isso realmente contribuiu para, não diria inflação, contribuiu com o bolso do consumidor. E esse é um paradoxo, né, Luan? Porque essa medida é boa, ruim ou o que é? Né? Então, na minha coluna da Folha, eu estou dizendo que ela é boa, é ruim e ela eu não me lembro mais do título, mas ela é adequada. Eu estou lembrando da história da Goldilocks, que é a Cachinhos Dourados, que tinha um mingau, né, quente, tinha um mingau frio e tinha um mingau moninho, que no fim ela gostava mais. Na verdade, essa medida tem as três coisas. Tem a parte ruim, que é a parte eleitoral, populista, a gente sabe que eles estão correndo com esse troço todo por causa das eleições, aí está cansado de saber disso. E não, eu digo eles, não é só o Bolsonaro, é o Congresso também, quem está tentando se reeleger. Esses caras querem mostrar serviço, né? Mas esse serviço, nesse caso, é bom para a população. O negativo, que seria o impacto nas contas públicas, por exemplo, seria uma das coisas negativas, isso é um pouco mitigado, na verdade, porque as contas públicas, como a Rafaela mencionou, tiveram essa ajuda inflacionária, né? A inflação é a maior amiga das contas públicas. Ela faz aumentar a arrecadação. A arrecadação dos estados aumentou mais do dobro da inflação, mais do dobro da inflação. Então, acomoda sim essa redução do ICMS para 17%. E essa redução, para o pessoal que está assistindo, essa redução não é só esse ano não, hein? Eles estão correndo para esse ano para resolver, mas a redução do ICMS para essas 4 categorias, que é energia, combustível, telecomunicação e transportes, essa aí vai para frente. Os estados não podem cobrar mais de 17%. Né? Então, isso é um fato positivo. A gente tem muito imposto no Brasil, Luan. A gente não aguenta mais pagar imposto. Eu posso falar que eu estava essa semana no Congresso e conversando com os parlamentares, né, parecia assim, existe um consenso, algo precisa ser feito, mas o quê? Né? E aí, esse o quê que era o fiel da balança e que o pessoal estava... Né, e assim, acho que você falou bem, eu concordo contigo, acho que a proximidade das eleições acaba colocando ainda mais fogo na discussão e pressão para que seja votado e aprovado. Então, assim, eu não tinha dúvida nenhuma de que, conversando com os parlamentares, não tinha dúvida nenhuma de que seria aprovado. Alguma coisa ia ser aprovada, eu só não sabia exatamente o quê. E, pelo que eu conversei, eles também não. Então, isso em off, óbvio, né? O pessoal falando ali sobre as dificuldades. É um projeto muito complexo também, né? Quem está assistindo, não, pode falar à vontade que ninguém está assistindo a gente não, viu? Pode deixar. mas assim, eu acho que justamente é uma discussão muito complexa, Hélio, extremamente porque, por exemplo, o governo, por um lado, ele fala que a compensação vai girar em torno aí de 30 bilhões de reais. Aí os governadores já falam que, na verdade, é muito mais, a bagatela aí de 80 bilhões. Então, assim, uma discussão que vai de 30 a 80, então você fica pensando assim, cara, mas será que não sabem de fato o tamanho do buraco que eles estão cavando agora? Né? E aí deixa eu falar um segundo sobre isso. Falar um segundinho sobre isso, né? Então, os números, como você falou, cada um faz uma conta. Mas, grosso modo, para o pessoal entender, os estados, nesse ano, podem chegar a ter um aumento de arrecadação. Vou dar um número aqui, ninguém consegue imaginar números muito grandes, mas em torno de 190 bilhões de reais de aumento de arrecadação esse ano. Isso é o dobro da inflação, né?
Então, se você tirar metade disso, né, seriam, sei lá, 95 bi, é bem mais do que eles estão dizendo que vão perder. Então, o orçamento deles seguirá crescendo mesmo com essa limitação do ICMS, entende? Pode ser que no ano que Tem vem um ponto eles nisso aumentem... também, Hélio. Tem um ponto nisso também, que é inclusive um dos argumentos do próprio Ministério da Economia, né? Porque essa perda de arrecadação do ICMS seria algo em torno de 2,8% na média por estado, mas nós tivemos 24 entes federativos esse ano que reajustaram o salário dos servidores, que é uma despesa aí agora vai ser corrente, né? E essa despesa é quase o dobro, né, dessa perda de arrecadação. Então, assim, o governo está falando, vocês estão reclamando que vocês vão perder a arrecadação, mas calma lá, porque vocês estão comprometendo receita aí ao longo das próximas décadas, muito mais do que essa perda que a gente está falando, e as contas de vocês, surpreendentemente, estão no azul, né? Eu acho que essa foi uma estratégia do Guedes, na minha opinião. Estou especulando, mas eu acho que o Guedes falou, cara, se a gente deixar essa montanha de dinheiro que os estados tiveram de ganho por conta da inflação ficar lá no orçamento deles, eles vão transformar isso em salários. Você falou que eles já fizeram um pedacinho e tal, mas se ficasse com eles ia piorar muito mais, eles iam dar muito mais aumento. Então, eu acho que essa foi uma estratégia do executivo, de, olha, vamos arrumar uma forma disso não se transformar em receita corrente líquida recorrente, de forma recorrente dos estados, porque senão isso vai virar salário, como sempre virou, não é nenhuma novidade. Então, agora, a receita dos estados cresceu, vai crescer grosso modo em linha com a inflação, mas não o dobro da inflação, e essa diferença vai ser devolvida para a população. Nesse sentido, é muito positivo, viu, Luan? A questão do arcabouço fiscal é um pouquinho mais complicada. Como a Rafaela falou, o governo federal tem tido uma redução da dívida em relação ao PIB. O pessoal lá no início da pandemia, eu me lembro muitos economistas, que eu não vou citar o nome aqui, de renome, dizendo que ia passar de 100% do PIB. Calma, ninguém está vendo, Hélio, pode falar. É verdade, ninguém está vendo. Não. São uns neoliberais por aí que eu conheço. Mas disseram que a dívida do governo federal iria passar de 100% do PIB. Ela nunca chegou a 100% e reduziu rapidamente, por dois fatores, que a Rafaela também comentou. Um, que o Guedes, o Ministério da Economia, pararam de contratar gente, seguraram as despesas de funcionários públicos, foi uma grande conquista do atual governo, mas também tiveram esse enorme ganho inflacionário na receita, né? De novo, a inflação é amiga do Tesouro Nacional, faz arrecadar mais. Então, a dívida ganhou um caráter decrescente, né? Estamos em 78% do PIB. Muito bem. Aí, a pergunta é, poxa, mas da onde o governo vai tirar o dinheiro para compensar uma redução adicional de impostos? Porque eu não quero complicar aqui a coisa, mas tem uma outra PEC que vai ser feita, que vai, então, diminuir ainda mais outros impostos e vai compensar os estados. Porque essa redução aí não foi compensada não, viu, Luan? Essa redução do ICMS que o Rio tem lá de mais de 30% para 17% não está sendo compensada pelo governo federal. A compensação que está se falando aí é para redução adicional de impostos, outros impostos, né? Então, da onde sai esse dinheiro? Essa é a pergunta de quem está preocupado com as contas fiscais brasileiras. Isso viola o teto? E aí a gente sabe que é o de sempre. Tem que passar uma PEC para violar o teto. Tudo bem, pelo menos está fazendo o processo devido de fazer uma PEC. Tem dinheiro para isso? Tem. A Rafaela mencionou, está tendo um excesso de receita em relação ao orçamento previsto do governo. Por causa da inflação, está tendo um excesso de receita que a Rafaela disse que é 0,6% do PIB, que o Guedes, o Ministério da Economia, querem usar para diminuir esses impostos, né? Para diminuir o imposto federal e ressarcir, eventualmente, impostos estaduais. Mas você está gastando mais, você está descumprindo o teto de gastos anterior. Você teve uma receita a mais, mas você deveria pagar dívida. Você está fazendo toda essa trapizonga para eleitoreira e para ajudar o consumidor, as duas coisas ao mesmo tempo, e descumprindo o teto, então você faz uma PEC. Mas é o que ela falou.
a gente está num bom momento fiscal por conta dessas questões. Aonde eu discordo um pontinho da Rafaela, que ela diz que no próximo governo o governo deveria procurar ter mais flexibilidade fiscal. E isso é abrir a caixa de Pandora, Luan. Imagina se aí o governo agora volta a ter a flexibilidade para... Abrir as portas do inferno, né? Abriu as portas de ferro. Ela falou, o precatório eu até entendo. Você ter um espaço para precatório, eu entendo que o precatório é um tema não de gasto corrente, mas um tema de capital, ou seja, de dívida. Não deveria estar no teto de gastos, na minha opinião pessoal, tecnicamente falando. Mas ela falou de auxílio, falou de investimentos públicos. Ou seja, se você deixar de novo, você abrir essas portas de inferno para os políticos, eles vão estourar essa porta de novo. Então eu sou contra essa parte do que ela falou. Mas acho que um ponto aqui, toda política pública, toda decisão pública, Hélio, a gente sabe que isso tem um custo de oportunidade. E é um levantamento interessante, que assim, de fato, a gente tem alguns problemas de mobilidade, inclusive mobilidade urbana, em virtude de todo esse aumento aí nos combustíveis, por exemplo, que nós estamos vendo. E assim, como a gente estava falando, obviamente, mesmo que você considere a mudança como positiva, acho que ninguém esconde que é sim uma medida eleitoreira, que está todo mundo preocupado aí com as eleições em outubro. Não só o governo, mas também os parlamentares que aprovaram, e os próprios governadores vão se beneficiar disso também, né? Eu acho que, mas dentro dessa ideia aí de custo de oportunidade, teve um levantamento que foi puxado aqui, o governo está falando que ele vai gastar entre 30, fala-se aí até 80, como eu estava comentando, mas tem um levantamento de que com 35 bilhões de reais você conseguiria concluir mais de 13 mil obras de mobilidade urbana, por exemplo. Então você tem aí inclusive capitais aí com Belo Horizonte, que o metrô nunca é feito, né, e que precisaria algo em torno de 3 bilhões de reais, e que não é. Então, assim, toda essa complexidade que envolve o tema, mas quando a gente olha o custo de oportunidade também, a gente fala, será que essa de fato foi o melhor uso do recurso? Né? Então, tem algumas coisas aí que é complicado. Não, normalmente o pessoal reclama quando é feita alguma coisa pontual, para um setor, etc. A medida agora é feita basicamente para a economia como um todo. Porque, Luan, combustíveis, energia, transporte, telecomunicações compõem 30%, 40% do preço dos produtos de consumo que o Brasil inteiro consome. Ou seja, essa é uma medida de benefício universal. Maior do que a média de outros países. Vale ressaltar, como a questão é complexa. Não é uma decisão política para favorecer determinado segmento. É uma decisão de diminuição de impostos em benefício da população como um todo. Você está devolvendo esse dinheiro à população, basicamente que foi arrecadado a mais por causa da desgraça da inflação que eles mesmos criaram no Banco Central. Ou seja, nesse sentido, foi feita uma bobagem inflacionária e agora está sendo devolvida essa bobagem inflacionária parcialmente para o consumidor. Me parece positivo, a despeito do fato de que é efetivamente eleitoral. Você acha que é fazer o certo pelo motivo errado, Hélio? Não, pode até se fazer o certo pelo motivo certo, mas também pelo motivo eleitoreiro. No fundo, eu acho que o eleitoreiro é o dominante, mas acabou que o eleitoreiro dominante, depois de negociado, acabaram fazendo certo, porque podia ser muito pior. O Bolsonaro gostaria de fazer a Petrobras cobrar mais barato pelos derivados. Isso seria um desastre, porque haveria desabastecimento, por exemplo, uma das consequências mais prováveis seria desabastecimento, porque o Brasil importa 25% dos derivados que consome, mais ou menos. Então isso seria um desastre. Outras medidas de tabelamento seriam um desastre também. Então, diminuição de imposto faz muito mais sentido do ponto de vista liberal. Aí algumas pessoas falam o seguinte, mas isso não garante que o preço na bomba vai cair, porque afinal o petróleo pode subir, sobe lá fora, o dólar pode subir, e a Petrobras, como pratica uma política de paridade de preço internacional, isso pode ser comido, seja pela defasagem que já existe, como a Rafaela falou, como pelas flutuações de petróleo e derivados internacional. Mas isso é um tema separado, viu, Luan? Isso é um tema independente. O que vai acontecer com o petróleo no mercado internacional
É o que vai acontecer. Isso a Petrobras, ela tem hoje uma defasagem, mas à medida que a defasagem aumenta, ela vai diminuindo a defasagem, porque ela não pode sustentar isso. A Petrobras tem a política de paridade. Então, se acontece de haver, como hoje, uma pequena defasagem, ela vai procurar ver se essa defasagem vai aumentar, e se continuar aumentando, ela vai lá e vai dar um aumento. E tem que dar um aumento, senão vai dar um problemaço, uma distorção gigante na economia e desabastecimento. Então, é um fator independente. Se por acaso o petróleo voltar a subir, é claro que a Petrobras vai ter que subir em algum momento o preço dela de refinaria e vai comer uma parte da redução do imposto. Mas o preço seria muito maior se não houver existido essa PLP, entende? São duas coisas independentes que não tem nada a ver com a outra. Só mais um pontinho. A Rafaela mencionou que isso pode ser uma redução artificial. E a gente tem que tomar cuidado, porque 99,9% das vezes que o governo faz alguma coisa é artificial mesmo. Nesse caso, tem fatores mitigadores, porque tem a receita. Aparentemente, a receita é esse 0,6% do PIB a mais, os estados têm a receita a mais, tem a receita para financiar essa redução de impostos, né? E é uma redução que não é um tabelamento de preços, é uma redução de imposto, né? Então, ela não é propriamente artificial nesse sentido, é uma decisão política, vamos devolver parte dos impostos que a população paga. Não é um barateamento artificial, um tabelamento de preços. Isso aí é positivo para a economia. Então, isso mitiga. Eu não acredito que isso possa ser considerado um barateamento artificial. Tá, mas deixa eu puxar um outro ponto. A Rafaela também falou sobre a gente está vivendo aí na era da necessidade de incentivar energias limpas, né? Todo mundo ali que é do mercado, toda manchete aí fala sobre o ESG, né, que é todo esse conjunto de práticas aí de governança social, ambiental. E aí acho que um dos pontos importantes aqui também é que assim, e que ninguém falou, né, parece que ninguém falou, que foi completamente desconsiderado. Será que faz sentido? Aí aqui olhando só do ponto de vista de combustível, tá, Hélio? Mas assim, faz sentido a gente desodorar combustível fóssil justamente diante de toda essa... o mundo nunca se preocupou tanto com políticas aí de energia limpa. E aí? Eu acho que a galera que mais está gostando da redução é a galera do ESG, que sempre reclamou dos combustíveis fósseis, né? É o pessoal que gosta de o governo reduzindo preços e tal. Mas a gente viu isso, o pessoal da ESG está caindo do cavalo, Luan. Eles achavam, não, veja bem, nós vamos fazer uma opção de combustível, de energias alternativas, etc. E está vendo que na hora vamos ver, na hora que tem uma crise, você precisa mesmo de uma opção de derivado e combustíveis que são fósseis e que, portanto, ainda tem que ser descarbonizados, e a transição vai levar muito tempo. Então você fica meio que dependente dessa energia confiável, que não é intermitente, que são os combustíveis fósseis. O ponto, na minha opinião, não é isso aí, você está financiando um combustível fóssil. O ponto é, e que todo mundo sabe, cara, você está punindo, esses aumentos de preços puniram o poder de compra, consumiram o poder de compra do consumidor brasileiro, né? E se há espaço para reduzir impostos, isso é positivo, né? Não é um incentivo para esses itens. Esses itens foram considerados essenciais, e eles são mesmo, se você raciocinar, são itens que todos os brasileiros necessitam, direta ou indiretamente. Precisamos comunicar, internet, precisamos nos transportar, logística de produtos, combustíveis, né? Energia elétrica, nem se fala. Então, esses são itens essenciais, e que, justamente por serem essenciais, Luan, os governos, seja federal, estadual, municipal, carregavam pra caramba no imposto e carregam ainda, porque sabem que aí você vai ter que comprar mesmo e vai pagar todas. Então eles fazem a grande base de arrecadação nesses produtos. E quando você fala do 17%, você sabe que o ICMS é calculado por dentro, né? Então, 17% é mais do que 17% se você for calcular direitinho em relação ao preço do produto, porque é um cálculo por dentro. Vale a pena estudar esse assunto aí.
Ou seja... Logo mais vocês vão ver aí um curso online vendido pelo Hélio Beltrão explicando que ninguém entende, que é o ICMS. O ICMS por dentro. Essa é uma invenção genial. A alíquota é sobre o preço final. Então, obviamente, em relação ao produto, a alíquota é maior. A alíquota efetiva sobre o preço do produto é maior que os 17%, porque ele compõe 17% do preço final. É um truque. Normalmente, a alíquota se aplica ao preço do produto, né? E no caso do ICMS, não. É de uma outra forma. Ela compõe o total do preço do produto, incluindo o próprio imposto. Então, é o tal do imposto por dentro. Mas é isso, Luan. Então... eu acho o projeto assim, paradoxal no sentido de que ele é, sem dúvida, de dominância eleitoreira, populista, de interesse de curto prazo, preocupado em grande medida com as eleições, mas ao mesmo tempo ele está limitando o imposto desses produtos essenciais, é algo positivo, ele está devolvendo impostos aos brasileiros nesse ano, então eu acho que o Guedes e o Bolsonaro acabaram conseguindo fazer algo que realmente beneficia o consumidor. Sabe onde eu tenho mais medo? Essa coisa do Bolsonaro mandar o caminhoneiro e consumidores ficarem tirando foto da bomba e prometendo para a população que no dia seguinte que passar o PLP, já vai cair o preço no mesmo tamanho do imposto. A Rafaela foi muito clara. Pode ser que existe uma cadeia aí, e pode ser que o imposto não caia na proporção do imposto. Se você pensar em ciência econômica, quem já fez microeconomia 1 e já viu um diagrama de Marshall na vida, ainda que a curva de demanda de combustíveis seja extremamente inelástica, ela não é perfeitamente, né, inelástica. Então, obviamente, o preço as coisas não cai exatamente. Inclusive, Hélio, a forma como as coisas vão sendo conduzidas, né? O Senado ele aprovou na segunda-feira o projeto, na terça-feira de manhã já tinha grupo de WhatsApp de gente instruída vendendo que era para esperar até a semana que vem que os combustíveis já iam diminuir nos postos de combustível. Então, assim, é temerário também. Ainda volta. A gente está vendo agora, nesse momento, estamos discutindo na Câmara, não sei quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já tenha passado, está na cara que vai passar na Câmara de novo, porque foi alterado no Senado, voltou para a Câmara. Mas o ponto é, o Bolsonaro meio que prometeu, aprovou de novo na Câmara, vai cair no mesmo momento, e não é bem assim, as coisas são mais complexas que isso. Né? As distribuidoras estão, por exemplo, com estoque que elas pagaram o imposto a mais, com um custo muito mais caro. Será que realmente, na prática, no segundo seguinte, ela vai vender pelo preço muito mais barato, com prejuízo? Não sei. Será que a lei da microeconomia, dos diagramas de Marshall de oferta e demanda vão ser descumpridos aqui e o preço vai cair exatamente na proporção do imposto que caiu? Bom, acho difícil. Né? Então, essa promessa é ruim pelo seguinte, Luan. As pessoas vão se frustrar com a promessa do Bolsonaro, que mandou tirar todo mundo foto para pressionar todo mundo, e vão fazer uma pressão danada sobre a cadeia, né? A cadeia de suprimento de combustíveis, de energia e tudo. E aí, se não cair, vai ter a caça às bruxas. Né? Isso tudo é muito negativo. Eu estou prevendo aqui, viu, Luan? Estou prevendo isso, hein? Anota aí. Estou prevendo que vai ter uma certa caça às bruxas se não baixar aquilo que... Você mencionou no início, X reais, 1,60, não sei o que reais. Eu não acredito que vai cair tudo isso, não. E aí vai ter. O que você acha que vai acontecer se não cair exatamente? No relatório que foi votado no Senado. Pois é, mas quem fez essa conta é um burocrata, certo? O que ele entende de cadeia de combustível, de petróleo? Ou de energia, ou de telecomunicações. Ele não entende, ele pode ter ouvido alguém que entende e tal, mas eu não acredito, ele não fez os diagramas lá, ele não entende como é a curva de demanda, de oferta, ele não tem como prever isso. Né? Então, não vai, o ponto é que não vai cair tudo isso que ele está... Eles estão fazendo o melhor caso, que vai cair todo o imposto que está sendo economizado, vai cair lá na bomba. Você sabe que não funciona assim. E se não cair, o que vai acontecer? Você me diz, Luan, o que você acha que vai acontecer se não cair o prometido pelo Bolsonaro, pelo Senado? O que você acha que vai acontecer? Quem está fazendo teoria aqui é você, Hélio. Você que está consultando as cartas do tarô aí.
Mas Pois aí eu é acho que o que eu vai ter uma sugiro. pressão O que eu descomunal. sugiro é que vocês anotem aí e cobrem depois o Hélio no Twitter e no Instagram, enchem a DM dele aí de mensagens aí cobrando o Hélio. Exato. Anotem o que eu estou achando, que vai ter uma pressão gigantesca do governo, principalmente do presidente Bolsonaro, de por que não caiu exatamente o que estava no relatório de alguém. Quem é que está tomando esse dinheiro do povo? Né? E uma perseguição. Se eu não me engano, Luan, tem lá um projeto de lei, não sei mais quanto é o número, a cada dia surge um número diferente de projeto, que já está preparando o terreno, está mandando para as companhias desses setores atingidos, para elas serem obrigadas a reportar quanto que ela tem de custo. Né? Aquela coisa que tinha antigamente, na década de 80, que tudo era tabelado de preços, então você tinha que apresentar planilha de custos para o governo autorizar o teu novo preço. Já estão preparando o terreno, não foi feito ainda, não foi votado, se eu não me engano, mas já tem lá esse projeto para, olha aí, nós vamos acompanhar aí o quanto você está ganhando de dinheiro. Se você estiver ganhando mais do que a gente gostaria, vamos preparar alguma surpresa para você. Anota que está indo por aí. Foi aprovado na Câmara esse projeto, ainda está pendente aí a votação no Senado, o PL da transparência. Muito bem, esse foi o Linha de Fogo com Hélio Beltrão. Hélio, até a semana que vem. Obrigado, Luan. Pessoal, até a semana que vem.